Boa noite, Lincoln. Oi, querido, tudo bem? Bem, e você? O Tudo primeiro? bem, graças a Deus. Galera, tá entrando aí, te coloquei primeiro só para fazer as honras da casa. Ah, obrigado. Estou aqui fazendo, olhando aqui o que é que eles têm publicado para eu direcionar bem as perguntas. Tá, beleza. O professor Fernando tá aqui no lobby já, eu vou adicionar ele, tá? Até para vocês irem trocando uma ideia aí, já irem se direcionando, tá bom? Sim, sim, com certeza. O seu Scarf, boa noite. Olá, professor Fernando, boa noite. O microfone do senhor tá mutado. Alô, boa tarde a todos. Boa tarde ou boa noite, né? Olá, boa Estão ouvindo noite. Tudo bem? bem com o senhor? Bem, Ouvimos professor. bem. Tudo bem? Então tá bom. Conexão boa, ouvindo bem, tá tudo excelente. Júlio, como está? Tudo bem? O senhor está bem, professor? Eu, fugindo dos credores, o resto a gente dá um jeito. Mas tributarista serve para isso mesmo, né? Para fugir de credor. É, a gente se esforça. Professor, eu vou fazer aqui a mediação do nosso debate. Eu estava aqui Hum. levantando o que o senhor já escreveu sobre a reforma. Deixa eu me apresentar, meu nome é Júlio, eu sou professor aqui da Casa de Tributário. Eu fui orientando o professor Humberto aí na USP, no meu doutorado. Tá, perfeito. Isso. E eu estava levantando aqui alguns pontos, queria saber se o senhor quer que eu levante alguma coisa específica. Estava pensando em falar primeiro, já que é a Universidade da Mineração, daquela contribuição de produtos semi-elaborados, não é? E aí Aquilo é tem bom, aquilo é um bom tema. isso. Tem um tema que o senhor escreveu um artigo no Conjur, que é o seletivo incidindo sobre minerais. Pensei em levantar esse aspecto também. Sim, Pensei talvez em falar no fica IDEC. confortável. Eu não sei quantos estudos cada qual tem, mas O pessoal da universidade orientou a fazer mais ou menos. falhou. Alô? O senhor me Pode ouviu? falar. Sim, o pessoal da universidade me orientou que a gente teria mais ou menos uns 20 minutos para Sim. cada um. E o ideal é que fosse fazendo de maneira dinâmica, né, com a variedade de perguntas. Eu arranjo do jeito que o senhor achar melhor. Posso começar com esse tema da contribuição, eu deixo vocês livres para Estou de falar acordo. outras perguntas. Até porque a minha ideia é que uma pergunta vá puxando a outra com naturalidade. Júlio, fica confortável. Estou de acordo com o que você estabeleceu. Eu só queria. E cá entre nós, se eu falar demais, você me corta. Eu normalmente não faço isso, mas fique confortável em cortar se eu falar demais. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mas eu pensei por aí. E o negócio do imposto seletivo semi-elaborado está excelente. Uhum. Isso que eu acho que é mais ou menos pelo público é o que eles vão querer Perfeito. ouvir. Tem um outro detalhe, que Uhum. esse eu não escrevi. Tô ouvindo o senhor bem, Tem um pode falar. outro aspecto que talvez seja imposto sobre bens e serviços, tal como o ICMS, ele vai, de alguma maneira, incidir nas operações sucessivas, porque não estou falando novidade. Uhum.
Qual é um problema que pode acontecer? A primeira etapa da produção vira a ser onerada, porque você pega um bem, que é o bem mineral, retira e coloca dentro da empresa para beneficiar. Hoje isso não tem ICMS, Que tenha diferido, né? mas pode vir a ter nesta primeira etapa. Não é diferido, é que não é considerado Hum, mercadoria, mas não é um imposto agora sim. sobre mercadorias, é um imposto sobre bens e serviços. Então, esse é um outro problema, um outro aspecto que, se você quiser, também levanta que eu corto. Olha, Paulo Honório está chegando. Agora chegou o cara que manda, olha só. Tudo bem, professor? Como é que Bem, vai, Júlio? Paulo. Tudo bem? Meu nome é Júlio, professor. Eu sou professor aqui da Casa Tudo Tributária. bem, chegou o cara, tudo bem contigo. Eu estava conversando Fala, aqui, professor. tava Você está um conversando aqui pouco com a internet um pouco ruim, eu acho. Diz que você está na Europa, né? o professor Paulo Tá, está né? um Tô. pouquinho. Talvez tenha que tentar aí mudar a internet do professor. Você está no hotel, professor? É, eu não sei como é que faz isso. Estou. Você Ah, acha que a internet está ruim, não está funcionando direito? se você tiver com seu telefone celular e ele tiver habilitado aí com 4G, talvez valha a pena tentar rotear ele para o computador ou para onde o senhor tiver. Posso tentar, Eu estou fazendo isso aqui em posso casa, professor, tentar. porque estou com uma interferência aqui de uma rede eletromagnética aqui. Meu telefone está funcionando melhor que meu Wi-Fi. Paulo, enquanto o professor A Fernando vida vai. é dura, bicho. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Espera. Consegue, professor super moderno. Ah, você é um otimista. Professor Você é Paulo um falava, otimista. enquanto o professor Fernando está ajeitando a internet, eu estava só adiantando alguns pontos que eu vou mediar a conversa de vocês, que eu estava Ah, pensando em perfeito. levantar, né, já que a nossa fala vai ser voltada para a área minerária. O primeiro ponto, que eu acho que é o ponto que eles ficam mais aflitos na reforma tributária, é a contribuição de semi-elaborados, lá do artigo Perfeito. 19, né? De levantar Uhum. essa questão. O segundo ponto ia ser um eventual seletivo sobre minerais. O professor Fernando tem um artigo sobre isso. Esse também, a contribuição, eu vi que o senhor já escreveu bastante, bem incisivamente. O professor Fernando levantou aqui um ponto interessante, que é o IBS e a CBS, que vão passar a incidir na primeira etapa da extração mineral, né, que hoje não incidem, não é mercadoria, vão passar a incidir. Quais seriam os impactos disso? Tá. Em tese, é o que o Lincoln me informa, se o Lincoln puder confirmar, ainda tem uns 20 minutos para cada um de vocês. Eu pensei em ir fazendo de uma maneira mais dinâmica, levantando esses pontos, vocês vão respondendo na medida em que acharem adequado. Tá bom, a gente vai ter um tempo de exposição? Eu acredito que são 20 minutos cada um, não é isso, Lincoln? Ah, sim. Isso. É só cumprimentando, né, doutor Fernando, doutor Paulo mais uma vez, Cíntia também, eu sou Lincoln, gestor de eventos aqui do IDP, então uma enorme satisfação recebê-los aqui, né, para esse nosso webinário. Então, né, o tempo de exposição ideal é de até 20 minutos, o professor Júlio está em mediano, né, mas eventualmente, né, se passar aí um pouquinho não tem nenhum problema, sobretudo, né, por se tratar aí de um tema tão rico, né, e que merece tanto debate, então né, fiquem à vontade aí, a casa é de vocês. Cíntia, obrigado aí pelo match aí, pelo meio de campo aí, pra gente, pô, né, Obrigada, pela gente ter Lincoln. conseguido aí juntar o IBRAM Feliz e o com os nossos IDP. painelistas conectados. A gente estava Pois ouvindo é, o SCAF muito bem. Agora a sua conexão tá Melhorou, ótima, professor. viu? Aí, ó. Tá vendo? Estou acreditando em vocês. Tá Não, vai ótimo. dar tudo Agora ficou certo. perfeito. Desejo um ótimo evento. Vou ficar aqui de câmera e microfone fechados acompanhando. Desejo uma ótima noite de debate. Obrigado. Muito Lincoln, quem é bem. que vai fazer a fala inicial? Você? oi? Uma gravação do Raul Jungmann. Ah, Isso, Tá vai, com o Lincoln. Aí você que dá isso. o play, né, Lincoln? Isso, tá aqui na tela já, e eu dou o play,
E aí a gente está se aproximando, né, das 19 horas. Eu geralmente gosto, né, de começar os eventos aqui pontualmente. Então, se todos estiverem a favor, né, acho que como a gente está aí com todo mundo, né, a gravação do Dr. Raul já está aqui, né, no ponto. Então, às 19 a gente pode começar. É, Faço só uma fala inicial aqui de abertura, dando boas-vindas, passo o vídeo do Dr. Raul e passo a palavra para o professor Júlio, e aí a gente inicia o nosso debate, tá bom? Perfeito. Bem, Aquela Excelente. história, showtime. Showtime. É isso, pessoal. 19 horas, até para a gente não atrasar, né? Conseguir fazer o debate aí com calma. Eu vou admitir os participantes aqui na sala, tá? Então, mais uma vez, em nome do IDP, né? Agradeço a presença de todos vocês, né? Professor Júlio, né? Representando aqui nossa casa, querido amigo. Então, é sempre uma honra tê-lo aqui, né? Igualmente, professor Fernando, professor Paulo, sejam sempre muito bem-vindos. E, né? Vamos aí, né? Continuar fazendo, né, esses webinários, né? Com certeza a gente tem muita coisa legal ainda para falar daqui para frente. Então, obrigado. Olá, pessoal, boa noite. Vamos dar início ao nosso webinário. Eu me chamo Lincoln, sou gestor de eventos aqui do IDP. Em nome do IDP e do IBRAM, eu agradeço muito a presença de todos vocês, em especial do professor Júlio, professor Fernando Scaff, professor Paulo Honório. E para nós darmos início ao nosso webinário de hoje, eu vou passar uma rápida fala aqui do professor Raul Jungmann, né, que deixou um recado para nós. Infelizmente, ele não pôde estar conosco nesse webinário por questões particulares, mas deixou um recadinho aqui para nós. Vou compartilhar aqui para nós darmos início à nossa fala aqui de hoje. Um minutinho, pessoal. Todos conseguem ver minha tela? Excelente. Então, vou dar play aqui. Lincoln, não estamos ouvindo, tem que conectar o áudio do vídeo também, do Zoom. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu... Só um minutinho aqui, pessoal. Deixa eu... eu acho que você vai precisar descompartilhar, e ao compartilhar você tem que ativar o som no campo de baixo lá Tá, da caixinha. deixa eu cancelar aqui o compartilhamento. Só um minutinho. Sua tela também está compartilhada, tá? Tô vendo aqui. Deixa eu só compartilhar aqui, pessoal. Só um minutinho aqui, para não travou, travadinho aqui. Oi, vocês conseguem ver minha outra tela aqui? A gente só A vê gente a vê tela de fundo do o Windows. fundo azul. Tá. Vou voltar aqui para compartilhar do zero. Vamos lá. Bom, vocês conseguem ver minha tela, pessoal, novamente? Tá.
Excelente, vamos lá. Olá, boa noite. Conseguem ouvir agora? Eu sou Raul Jungmann, presidente do IBRAM, e nós estamos iniciando nesse momento um seminário sobre a reforma tributária ora em tramitação no Congresso Nacional, mais especificamente no Senado, embora deva voltar para a Câmara de Deputados, numa promoção do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento, Ensino e Pesquisa, o IDP. Esse tema é, sem sombra de dúvida, um tema crucial, essencial, que vem sendo adiado há décadas e que o Brasil precisa para o seu desenvolvimento, o seu crescimento, redução de desigualdades, mais justiça social e produtividade. É um tema que convoca todas as atenções e que, por isso mesmo, é importantíssimo que nós tenhamos essa discussão que ora aqui se trava. Se resta alguma dúvida, é preciso lembrar que desse tema, desse debate, derivam, sem exagero, as nossas possibilidades de acelerar o nosso desenvolvimento, reduzindo desigualdades com mais justiça social e inserção do Brasil no mundo, ou não. Por isso mesmo, nós convidamos aqui 3 ilustres debatedores para participar, juntamente com aqueles que se encontram remotamente participando deste seminário, desse nosso debate. Nós temos aqui o professor Paulo Honório de Castro Júnior, que é sócio da William Freire Advogados e mestre em Direito Tributário pela Universidade Federal de Minas Gerais. Temos também o professor Fernando Facuri Scaff, professor titular de Direito Financeiro da USP, livre docente e doutor em Direito pela USP. E, por fim, temos também o professor Júlio Queiroz, doutor em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito, Estado e Constituição pela UNB. Reunir mestres dessa qualidade e com a contribuição que eles têm a dar e que vem dando ao longo do tempo, é, de fato, digamos assim, um símbolo da importância que o IDP dá e que todos nós damos a esse debate. Recentemente eu estive com o relator da reforma tributária, o senador Eduardo Braga, e dele tivemos 2 notícias que nos preocuparam muito. E eu me refiro aqui especificamente à nossa área, a área mineral, ou seja, do setor minerador do Brasil. Disse ele que o artigo 19, que foi inserido em última hora na Câmara, ele deveria permanecer, em que pese algumas restrições que seriam feitas quanto à duração e quanto os estados que poderiam participar. Segundo ele, seriam 5, o que me parece difícil de acontecer, levando em conta a isonomia federativa que está na nossa Constituição. E, de outra parte, que o chamado imposto seletivo, particularmente aquele que se refere às sanções resultantes de danos ambientais, eles permaneceriam. E essa permanência ficaria, em grande parte, digamos assim, atribuída aos órgãos de controle, já que na Constituição não é possível colocar, digamos assim, todas as regulamentações e não faria sentido. O que também nos preocupa, embora a mineração brasileira seja um dos setores líderes no sentido da sustentabilidade e da descarbonização. Mas, na verdade, o debate é muitíssimo maior, é muito mais amplo e diz respeito a todos nós, ao Estado, à sociedade e, particularmente, ao povo brasileiro. Por isso, eu quero desejar a todos que estão participando que tenham, que tirem o melhor proveito deste debate, que é promovido pelo IDP, motivo pelo qual saúdo todos aqueles que estão contribuindo para esse debate e desejo que ele seja, que tenha um amplo sucesso. Boa sorte, bom trabalho e muito obrigado. Excelente, pessoal. Agora, para iniciar o nosso debate, passo a palavra para o nosso moderador, o professor Júlio Queiroz. Professor Júlio, fica à vontade, a palavra está com o senhor. Obrigado, Lincoln. Obrigado a todos e a todas. Obrigado ao ministro Raul Jungmann pela introdução. Primeira coisa, eu pediria que, quem fosse possível, ligar as câmeras. Acho que para o professor Fernando e para o professor Paulo, ficaria muito mais confortável se a gente pudesse ver a nossa audiência, não é? Permite uma troca de informações. Então, nós vamos falar hoje da reforma tributária e vamos tentar dar um enfoque todo específico ao setor minerário. Tá? Acho que o nosso método de trabalho pode ser algumas provocações da minha parte
passando a palavra para o professor Scarf, em seguida o professor Paulo Honório, que podem usar o tempo da maneira como acharem mais adequado. E eu pediria que quem quiser fazer perguntas, intervenções, faça por intermédio do chat, para não interromper a fala dos painelistas, e que eu vou trazendo essas perguntas e essas provocações na medida do possível, por intermédio da minha fala. Então, agradecendo, já partindo realmente para o que nós viemos discutir, não é? O ministro Raul Jungmann já levantou pontos bastante importantes, que a gente falava, inclusive, aqui agora nos bastidores, da reforma tributária e do setor minerário. E talvez o que todo mundo aqui esteja pensando é o que é que a gente faz com esse artigo 19, né, com a contribuição de produtos semi-elaborados, né? Ela tem toda uma história, ela tem todo um propósito, e ela tem gerado controvérsia. Por exemplo, essa questão de você restringir, não é? Eu vi algumas matérias à época, olha, ela está restrita a quem já tem aquela, na maioria dos estados é uma taxa, aqueles fundos, né? O caso de Goiás, de ICMS, está restringindo para esses estados que já têm, que vão poder reinstituir e dando um prazo. Perguntaria o que é que os painelistas veem tanto na contribuição quanto nessas restrições da competência tributária do ponto de vista subjetivo e do ponto de vista temporal da contribuição. Bom, posso começar? Vontade. Então, inicialmente quero agradecer o convite que foi efetuado pelo IBRAM, pelo IDP. É muito bom estarmos juntos. Cumprimento ao Júlis, que coordena a mesa, cumprimento ao Paulo Honório, fraterno colega, que a gente sempre aprende discutindo com todo mundo. Cumprimento a todos e ao Raul Jungmann, que fez a saudação inicial. Senhores, quero dizer o seguinte, a reforma é preocupante. A reforma é preocupante. Vou responder a pergunta do Júlio, depois vou fazer um panorama. Ele pergunta o que fazer com essa contribuição. Bom, o ideal é revogar, é não aprovar a norma, não transformá-la em norma constitucional. Qual a chance disso acontecer? Baixíssima. Vamos tomar uma dose de realidade. A hipótese de apenas 5 estados cobrarem está subdimensionada. Atualmente, 17 estados podem cobrar esse tipo de taxa sobre diferentes incidências. E seguramente isto vai aumentar. Aqueles que já têm um pouco de barba branca, Paulo Honório, não é o teu caso, tua barba branca é precoce, ou já tem barba branca, ou já não tem mais cabelos, vão de lembrar a seguinte situação. Logo que a Constituição foi aprovada, havia uma disposição que determinava que os estados poderiam cobrar ICMS sobre produtos semi-elaborados e primários. Isso deu uma confusão que não acabava mais, porque aqueles semi-elaborados foram vastamente tributados pelos estados. Até porque tem um conceito aqui complexo. Júlis, o que é um semi-elaborado? Vou dar um exemplo. Um lingote de alumínio é um produto elaborado ou semi-elaborado? Vamos lá, Stefano, já que eu estou olhando você. É um produto elaborado ou semi-elaborado? Por que eu fui entrar nessa, hein? Pois é, olha só. Semi-elaborado, com muita Pois energia. é, isso era o que os estados diziam. Sabe por que os estados diziam isso? Porque se era semi-elaborado, eles podiam cobrar tributos na exportação. Mas o que faltava para ser um produto elaborado? É difícil, o conceito é ruim, porque você tem vários produtos intermediários. Então, o que estão fazendo, senhores, é ressuscitar esta discussão, o que é uma lástima, uma lástima. Então, Júlio, para responder a tua pergunta nesse específico ponto, acho que o melhor seria não aprovar esse tópico. Certo? Existem outros que eu acho que não deveriam aprovar também, mas já que nós ficamos só nesse tópico, estou falando só desse. Não deveriam aprovar. Agora, temo, porque o que vai acabar acontecendo é uma ampliação disso tudo. Portanto,
Acho que setor mineral, o setor de produtos primários, agronegócio, está todo mundo com muita dificuldade com esse tópico. Então, poderia falar mais, porém, tem o risco sempre da gente monopolizar o assunto. Portanto, paro por aqui, vamos ouvir o Paulo Honório. Passo a palavra ao Júlio de volta. Obrigado, professor Fernando Scaff. Professor Paulo Honório. Bom, boa noite a todos. Também agradeço aqui, né, o convite, né, que me foi formulado na pessoa do Raul, né, Jungmann. Uma satisfação, um prazer, né, estar sempre aqui ao lado do professor Fernando Scaff, né, meu orientador, né, professor Júlio, né, não conhecia, né, um prazer também estar aqui. E mais uma dobradinha aqui, né, professor, a gente debatendo tributação da mineração e reforma tributária para a mineração, né. Já esteve em outros eventos, né, no passado. Bom, mas especificamente sobre o artigo 19, eu acho que em algum momento vai ter depois um outro período para a gente falar sobre aspectos mais gerais da reforma, né, e outros problemas, né? Mas falando do artigo 19, né, que acho que é o que está aí na pauta da pergunta, logo quando saiu, né, a aprovação da PEC 45A, né, na Câmara dos Deputados, eu publiquei um artigo no Conjur. No dia seguinte, né, eu já mandei esse artigo, dizendo lá, né, o que eu penso sobre o assunto e não mudei de entendimento, né, em relação a esse aspecto, né. Continuo pensando, né, primeiro, que é justamente uma tentativa, primeiro, dos estados, né, como o professor disse, de ressuscitar, né, aquela possibilidade que os estados tinham até 1996, né, quando foi editada a Lei Candir, de tributar as exportações de produtos primários e semi-elaborados, ou seja, os estados nunca se conformaram, né, com a perda desse direito. Houve ali durante muito tempo, né, um debate a respeito, né, das próprias compensações, enfim, né, que seriam devidas em razão da aprovação da Lei Candir, né? Mas acabou que o valor não foi satisfatório para os estados e pouco tempo depois, principalmente quando ocorreram, né, os acidentes aí de Mariana e Brumadinho, dentro daquele clima, né, político que o acidente criou, o Congresso Nacional se movimentou a criar, né, apresentar projetos de emenda à Constituição para alterar, né, o cenário e permitir novamente que houvesse tributação de exportações do Brasil. Então, quer dizer, a gente está o tempo inteiro com essa tensão, desde 1996, né? E esse episódio agora da PEC 45, né, com esse artigo atual 19 de contribuições sobre primários elaborados, para mim, é isso, né? Agora, o mecanismo que foi criado para voltar para esse cenário pré-Lei Candir é um mecanismo que mostra também outros problemas do nosso federalismo, né? Que é essa questão, quer dizer, dos estados, além, né, de precisarem, né, dessas receitas decorrentes das exportações que foram desoneradas desde 96, passaram a criar taxas aí de constitucionalidade duvidosa, né? Ou seja, esses tributos, né, que a gente tem chamado aí de exóticos, né, em outros eventos, e essas contribuições que, a bem da verdade, começaram a ser criadas, né? Primeiro no Mato Grosso, com o FETAB, né, no ano de 2000, né, que tem por alvo exclusivamente ali o agronegócio, mas depois se expandiu para outros estados, né? Ou seja, a moda pegou no Mato Grosso do Sul, com o Fundersul, né? O Pará criou também a sua contribuição destinada a fundo, né? Tocantins criou, Goiás, né, com uma contribuição que arrecada aproximadamente 200 milhões de reais por mês, né, do agronegócio da mineração. Então, quer dizer, é óbvio que diante da incapacidade dos estados, né, fazerem frente às suas despesas públicas e realizar investimentos com as suas fontes de custeio tradicionais, né, ou seja, principalmente a ICMS, né, o que restou aos estados? As competências abertas das taxas, né, no artigo 145, e buscaram essas pretensas contribuições, entre aspas, voluntárias, né, que se você não pagar, você paga ICMS nas exportações. Né? Basicamente, essa é a estrutura. E como essas contribuições, né, que vieram em razão desses problemas federativos, né, passaram a ser desafiadas perante o Supremo Tribunal Federal, e houve um susto muito grande para o Estado de Goiás em relação ao Fundeinfra, porque o ministro Toffoli, quando recebe a ação direta de inconstitucionalidade, defere monocraticamente a medida cautelar e suspende a contribuição, né, ao Fundeinfra em Goiás. Né? E faz isso com argumentos muito contundentes, né, e corretos. Posteriormente, quando essa cautelar foi para referendo em plenário, ela não foi referendada, prevaleceu uma posição que alguns leram de uma forma e eu li de outra. Tá? Para mim, a minha leitura
da não aprovação, né, do voto, do não referendo do voto do Toffoli em plenário, na cautelar, se deve, primeiro, a uma alta sensibilidade que o Supremo Tribunal Federal tem demonstrado com relação às finanças dos estados nos últimos anos, né, ou seja, na dúvida, preserva as finanças estaduais. Basicamente, isso tem sido um fundamento, um critério, né, que o Supremo tem adotado, né? E segundo, o Supremo no passado chegou a julgar a contribuição do Fundersul no Mato Grosso do Sul, um julgamento que não foi muito bom, as premissas teóricas não estavam bem assentadas, né? E elas divergiam em algumas passagens, vamos dizer assim, do voto do ministro Toffoli. Então, o que o plenário do Supremo decidiu, né, em termos de o que eu extraio ali de ratio decidendi, né, dessa cautelar? Foi o seguinte, olha, não dá para saber nesse momento, em uma análise perfunctória de cautelar, qual que é a natureza jurídica dessa contribuição, entre aspas, que o Estado de Goiás criou. E considerando a fragilidade das finanças públicas estaduais, eu vou preservá-la, né? Então, quer dizer, houve a cautelar inicialmente suspendendo a lei, depois isso caiu, né? E aí vem a discussão de reforma tributária. Os estados precisando conferir apoio a esse processo legislativo. O que o governador Caiado fez? Né, com receio de que o Supremo Tribunal Federal pronuncie a inconstitucionalidade da sua contribuição, né, que está arrecadando, como eu disse, aproximadamente 200 milhões de reais por mês. Né? Foi o seguinte, eu apoio a reforma se você convalidar a minha contribuição. E a forma da convalidação está clara no texto, apesar do texto ser muito ruim, né, do artigo 19, quer dizer, aqueles estados que criaram as contribuições até determinada data, salvo engano, março de 2000, abril de 2023, né, poderão substituir essas contribuições por outra incidente sobre produtos primários e semi-elaborados. O que é isso? Quer dizer, eu passo a encontrar, não na jurisprudência, mas numa emenda à Constituição, um suporte, né, de validade para que eu tenha aquela fonte arrecadatória, né, que eu criei no passado. Quer dizer, então, na prática, resumindo a minha fala, o que a gente tem? Um problema federativo, né, que culmina num problema jurisprudencial, né, e numa oportunidade de vender um apoio numa reforma tributária em troca de uma convalidação, né, desse pretenso tributo de constitucionalidade duvidosa em troca do apoio, né, do Estado a esse tipo de reforma, né, que está sendo feita. Né? O que vai acontecer? Muito provavelmente, como o professor disse, vai passar, ou seja, a gente sabe que no Senado hoje vai passar. Tá? A tentativa, né, que eu pelo menos tenho levado a mensagem, né, é para minimizar danos, ou seja, tornar essa contribuição não cumulativa, porque ela é nacional, né? Quer dizer, sabe-se lá quantos estados vão poder criar isso, né? Mas não consigo pensar, como dito aí pelo Raul Jungmann, que só 5 ou 4 estados vão ter uma contribuição como essa. Quer dizer, uma competência nova que a Constituição dá aos estados para criar um tributo que nunca existiu e só 5 estados ou 4 vão poder criar. Né, professor? Não faz sentido, né? Então, quer dizer, se vai ser uma contribuição nacional, de realidade, né? Tem que ser não cumulativo, né? E não pode incidir sobre exportações, porque senão a gente fere um princípio da reforma tributária, né? Então, com essas duas medidas, sendo não cumulativa, podendo os créditos ser usados até para compensar a IBS, né? E não incidindo sobre exportações, você minimiza danos. Agora, o ideal realmente é que não fosse aprovada, né? Mas se for, né, independentemente de qualquer coisa, será passível de questionamento judicial, né, por alguns fundamentos que a gente pode aprofundar depois. Eu queria só agregar ao Paulo Honório, como sempre, muito bem posto, uma outra possibilidade, já que é estadual, por que não compensar com as TFRMs? Também uma outra possibilidade, porque esse negócio, Júlio, está tão fracionado que se olha, por um lado, TFRM, por outro lado, CID, por outro lado, IBS, tem muito lado, mas na hora de pagar a conta, é todas as mesmas empresas que pagam todas as contas. Quer dizer, esse fracionamento desta reforma tributária, que está na PEC 45, ele nos impede de ver o conjunto do problema tributário e das incidências tributárias que nós temos. Então, aqui subscrevo o que o Paulo falou, sem dúvida nenhuma, acrescentando esse aspecto. Ele poderia ser não cumulativo, como também poderia ser compensável com montante já recolhido acerca de TFRM, algum desenho que for. Mas, como falei, dose de realidade. Todo senador é um potencial candidato ao governo do seu estado.
pode já ter sido, quer voltar, o que quer que seja. Então, eles vão tirar a receita do próprio Estado, a possibilidade de criar isso, acho pouco real. Mas é o que temos. Júlio, Obrigado, professor Scarf. Professor Paulo, eu só, enquanto vocês falavam, eu li aqui, porque esse artigo ele é uma leitura muito interessante. Sempre que eu leio, fico pensando nele. Por exemplo, o professor Paulo falou, é uma convalidação, né? Eu não leio convalidação em lugar nenhum aqui. Ele fala que se pode instituir uma nova contribuição que vai substituir essas outras taxas ou contribuições ou o que quer que seja. Mas em momento nenhum, esse texto, do jeito que ele está aqui, a meu ver, ele garante convalidação de qualquer coisa que seja. Em segundo lugar, além de ele falar em instituir, uma instituição de um tributo novo, que me parece seria uma CID, né? Então até anterioridade vai ter que ter em relação às leis estaduais. Então eu acho que às vezes os estados, confiantes no texto do jeito que ele está aqui, estão criando um contencioso absurdo também para o futuro. Não apenas com relação às taxas passadas, mas com relação a essas contribuições que virão. Um contencioso absurdo. O professor Scarf queria falar também? eu só quero concordar contigo. Nós estamos falando de um único artigo mal redigido. E é um daqueles artigos mal redigidos, como foi na Constituinte, entendeu? Mal redigido o artigo da CEFEM, que tem gente que coloca a CEFEM no parágrafo 1º do 20, tem gente que coloca no inciso 8º. É mal redigido, tá certo? Porque muita gente põe a mão e tem uma disputa federativa enorme. Então, aqui você tem dificuldades. Então, Júlio, o que você está mencionando está corretíssimo também, no sentido de que, no popular, pano para manga não vai faltar para dar discussão, só estamos falando desse tópico. Não vamos esquecer, senhores e senhoras que estão nos ouvindo neste final de tarde, já começo de noite. Não vamos esquecer que são 33 páginas de reforma constitucional tributária. 33 páginas disso vai nos levar a disputas para interpretação enormes, enormes. Mas acho que o pessoal não está preocupado com isto. Ô, Júlio, mas só para te explicar o porquê que eu penso que é convalidação, talvez não tenha ficado claro. Por exemplo, pega o estado de Goiás, né, com o Fundeinfra. A contribuição pretensa ao Fundeinfra incide sobre o quê? Produtos minerais e produtos agropecuários. São todos primários semi-elaborados, certo? Só que ela hoje chama contribuição ao Fundeinfra, né? Aí o que o Estado vai poder fazer? Ele vai poder substituir essa contribuição, ou seja, realmente, formalmente, a que ele tem some, né? Ele vai criar uma outra, que essa sim vai ter suporte numa competência constitucional, que vai incidir sobre as mesmas coisas que a contribuição ao Fundeinfra já incide, né? Então, quer dizer, na prática, é a mesma contribuição que está mudando de roupagem, tá? Então, por isso que eu disse convalidação. Sim, não, eu não estou discordando nesse ponto. A racionalidade do dispositivo com certeza é essa, né? Agora, o gramático do negócio para mim é que problemático. Eu não acho que esse texto, aí uma leitura particular minha, garante essa convalidação. Acho que vai se discutir isso. E outra, eu não sei também se vai se interpretar que eu só posso pegar a materialidade que já existe. Eu acho que você já até me deu essa pista na sua fala. Se eu posso pegar a materialidade que já existe hoje e repetir ela na contribuição nova, ou se eu posso criar uma materialidade mais ampla, né? Por exemplo, pegar Goiás, que é minerais e agro, e colocar petróleo. Será que eu posso fazer isso? Eu tenho que manter. Então, eu vou criar CIDs muito específicas e outra, com base em leis que, a meu ver, são grosseiramente inconstitucionais. Eu lembro que, quando esse Fundeinfra de Goiás, a taxa foi proposta na Assembleia Legislativa, uma empresa me contratou para dar um parecer. Eu disse, olha, vai ser um parecer mais fácil que eu já fiz. Porque, para mim, é muito claramente inconstitucional. Muito claramente. Júlio, parecer mais fácil que você já fez na vida, mas o Supremo não está concordando muito com isso. Esse é o problema. Verdade. É verdade. Eu concordo, a leitura é fácil, agora o Supremo não está concordando conosco. É verdade. Eu concordo com o professor Paulo também. Uma preocupação consequencialista muito forte, né, com as finanças dos estados. Mas então, movendo agora, eu queria fazer uma dobradinha com os senhores, falando dos irmãos, dos trigêmeos siameses que a gente vai ter na reforma tributária e a relação deles com a mineração, que é o IBS, a CBS e o seletivo. Porque, de um passo, a redação do seletivo ela ficou super ampla, né?
Os minerais, o professor Scarf já escreveu isso num artigo, eles são candidatos a serem alvo de um seletivo. Ao mesmo tempo, o IBS e a CBS eles ampliam em relação ao ICMS bastante a materialidade e pode, por exemplo, haver a incidência na primeira etapa, né, de produção minerária, na extração. Então, como vocês veem que vai afetar o mercado essa trinca tributária que vai ser introduzida sobre o setor de mineração a partir da reforma tributária? Olha, vamos lá, já que é aquele negócio, levanta a bola, a gente vai cortar. Vamos começar pela parte do IBS e CBS. Acho que existe uma ameaça no horizonte. Ameaça que já foi feita, vou recuperar a memória. É aquele negócio, né? O cara tem que puxar pela memória. O Estado do Rio de Janeiro criou, há muitos anos atrás, uma coisa que ficou batizado como lei, talvez a memória falhe, Lei Noel, que era a lei do deputado estadual, acho que presidente da Assembleia, que a propôs lá. O que é que dizia a Lei Noel? Ela dizia o seguinte: o ICMS tem que incidir na extração, tá certo? Extração de petróleo ou extração de minério. No Rio de Janeiro, o foco é muito mais petróleo. Essa lei foi declarada inconstitucional, ela voltou com uma outra roupagem que também foi declarada inconstitucional. Qual é o ponto central? A lógica, Júlio, é criar uma tributação entre a extração e o início do processo industrial. Isso pelo ICMS. A lógica da inconstitucionalidade era, mais uma vez, irrefutável, porque o produto na natureza, in natura, não é uma mercadoria. Ele se torna uma mercadoria em etapas posteriores. Isso já está pacífico, e o Supremo 2 vezes já referendou isso nestes casos do Rio de Janeiro, além de toneladas de decisões neste sentido. Só que agora estamos falando de outro tributo. Um tributo que é sobre bens e serviços. Não vamos, deixa o serviço de lado, vamos falar de bens. Um produto mineral, uma substância mineral é um bem in natura, in situ, para usar a expressão técnica, tá certo? É um bem. Eu não tenho dúvida que é um bem. Pode-se cobrar, então, sobre este bem que é extraído? Eu tenho receio que isso venha a ser tentado. Tenho receio, tá certo? Claro que, mais uma vez, você vai ter argumentos contrários a essa tentativa, mas eu temo que isso esteja no horizonte da incidência tanto da CBS quanto do IBS, o que gera um problema de cobrança do nível federal e do nível estadual barra municipal, tá certo? Então, esse risco existe, infelizmente. Esse é o primeiro ponto. Vamos falar agora do imposto seletivo. Júlio, está explícito na PEC 45 que o imposto seletivo incidirá sobre mineração, petróleo, energia. O nosso amigo lá, Stefano, da área de energia, entendeu? Tudo isso está voltado para esta questão. Então, pode haver tributação sobre esses produtos? Pode. São produtos essenciais? Eu não tenho a menor dúvida, entendeu? Agora, isso vai muito do discurso. Vamos a alguns exemplos. Não há dúvida que combustíveis são essenciais. Num país como o Brasil, inclusive, cuja matriz de transporte é calcada fortemente em gasolina e óleo diesel. Eu não tenho dúvida que os minerais são essenciais. Não vamos nem repetir aquilo que a gente fala sempre. Olha ao seu redor, você vai ver tijolo, isso é mineral, você vai ver cimento, você vai ver ferro. Todo mundo conhece essa história. Isso é essencial, senhores. É essencial.
Vai poder ter imposto seletivo? Sim, porque a lógica do seletivo não é a da essencialidade que estava no velho CMS, PI e outros. Não, a não ser que isso seja discutido. Mas o fato é, toda esta questão da mineração pode ser sobretributada pelo imposto seletivo. Ou seja, incide o IBS, incide a CBS, pode incidir naquela etapa inicial que eu mencionei há pouco e pode vir a ser considerada por expressa permissão constitucional a ser objeto de incidência do imposto seletivo. Nessa lógica, Júlio, o imposto seletivo será, e é explícito também, cumulativo, cobrado tendo na sua base de cálculo o IBS, a CBS, e vai ser a fórmula, o fôlego através do qual os governos, no caso aí o governo federal, vai arrecadar. Portanto, esse o risco existe. Sem contar que não se fala se é o produto ou o processo. Vamos lá. O processo de mineração pode ser facilmente identificado com um discurso de péssimo ao meio ambiente por causa do acidente de Mariana, o Paulo Honório acabou de lembrar, Toma de Minas sempre lembra, Mariana e outros. O que acaba acontecendo? Você tem o discurso de que todo o processo minerário é ruim para o meio ambiente, esquecem que eles são os processos minerários devidamente autorizados pelos órgãos ambientais competentes. Mas, de todo modo, o discurso existe, você pode atacar o processo com imposto seletivo. Por outro lado, você pode atacar, pode tributar o produto. Então, digamos, vamos lá, se a gente fosse falar de amianto, por exemplo, aquele crisotila, você teria um conjunto de minerais que formam aquele produto. Este conjunto de minerais é um produto, tá certo? Isso ele pode ser objeto do imposto seletivo. Não vou falar nem de etapas intermediárias. Vocês já imaginem o problema que isso pode dar, porque grande parte da indústria mineral vem de etapas intermediárias. E se elas forem consideradas pelo produto ou pela produção, por toda a cadeia, você vai ter sobreoneração também. Então, para não monopolizar, Júlio, volto a palavra, mas dizendo que fico preocupado com esses dois aspectos, tanto na incidência, vamos chamar assim, na extração mineral, ao risco, como na questão da incidência fruto da seletividade sob o argumento de que ela é perversa ao meio ambiente, lá vai mais tributação sobre o setor. Obrigado, professor Fernando Scarfe. Professor Paulo Honório. Bom, vamos lá. Começando pelo imposto seletivo, né? Acho que talvez seja o mais complexo aqui para a mineração, né? O que eu vejo como problema? Primeiro, o professor já disse, né? Quer dizer, o imposto seletivo ele tem na redação dele, né, a possibilidade, eu não vejo como uma certeza, mas pelo menos como uma possibilidade de ser, ao mesmo tempo, plurifásico e cumulativo, né? O que é um desastre, né? Ou seja, um imposto que vai ter abrangência, que vai ser outro problema que nós vamos falar, né? Que esse imposto tem, sendo plurifásico e cumulativo, né, economicamente é um imposto que é um desastre, né? Por que eu digo isso? Porque tem questões minúcias no texto, tá? Por exemplo, tem um vocábulo ou, né, que diz lá que ele pode incidir sobre operações, né, de comercialização, salvo engano, né, comercialização, produção ou importação, né? Então, esse ou você pode interpretar ele textualmente como sendo uma alternativa só para importação, ou seja, se incide na importação, não incide na produção, na comercialização, ou como uma alternativa em todos os vocábulos que estão presentes ali, né? Então, ou comercialização, ou produção, ou importação. Se for isso, textualmente se admite a monofasia, né, desse imposto, né? Agora, se você entende que não, ou seja, no mínimo comercialização e produção
não teria essa restrição da alternatividade do vocábulo ou, né, você está dentro de um tributo potencialmente plurifásico, no mínimo, da cadeia nacional, né? E tem outro problema, porque a monofasia ou plurifasia vai depender se eu estou diante do mesmo bem ou se eu estou diante de insumos. Por exemplo, se eu considerar que o importação está fora, né, da plurifasia, mas a mineradora vai lá e compra, por exemplo, carvão mineral para pelotizar ou para sinterizar no seu processo, certo? O carvão mineral, obviamente, vai ter imposto seletivo quando for importado, né? Quer dizer, se tem alguma coisa que eu tenho certeza que vai ter imposto seletivo, é a importação de carvão mineral. Então vai ter lá o imposto seletivo. Aí a empresa vai produzir o seu produto, certo? Vai vendê-lo. Vai ter outro imposto seletivo sobre outra coisa, que não vai ser carvão mineral. Então, quer dizer, veja que eu tenho plurifasia, mas mesmo com a restrição do vocábulo ou, porque eu não sou um comerciante de carvão. Eu vou usar o carvão como insumo do meu processo industrial, né? Aí vou vender, por exemplo, um minério, né, ou um produto industrializado a partir de insumos minerais, por exemplo, para uma empresa siderúrgica, metalúrgica, né, enfim, que depois vai pagar imposto seletivo também, em razão de ser outro produto lá na frente, e por aí vai, né? Então, quer dizer, me preocupa muito esse aspecto, né, de ser um tributo que vai incidir em vários elos da cadeia produtiva, inclusive importação, né, sem garantia de não cumulatividade. A lei pode dar a não cumulatividade, mas a Constituição não obrigou, certo? Então, quer dizer, no pior cenário, ele é plurifásico e cumulativo, certo? O segundo problema do imposto seletivo é a sua abrangência. O que é prejudicial à saúde ou ao meio ambiente? Eu te digo, Júlio, tudo. Tudo é prejudicial à saúde e ao meio ambiente. Tudo. Absolutamente tudo é prejudicial, né? Então, especialmente ao meio ambiente, quer dizer, porque qualquer atividade humana causa impacto ao meio ambiente, certo? Ou seja, o fato de nós existirmos no planeta Terra está impactando o meio ambiente. Não existe nenhuma atividade econômica que seja realizada sem causar impactos ao meio ambiente. E aí é preciso que a gente faça uma distinção. Uma coisa é impacto, outra coisa é dano. O impacto ambiental é lícito, ele é autorizado pelo direito, né? E no processo de licenciamento de um projeto, o que se faz? Se identifica quais são os impactos e se ajusta, junto com o órgão ambiental, quais são as medidas mitigadoras desses impactos que são autorizados. Então, como que pode o direito, ao mesmo tempo, autorizar o impacto ambiental e penalizá-lo posteriormente com a imposição de um imposto seletivo? É uma atitude que me parece contraditória, né? E também me parece contraditório com o próprio escopo de se criar um tributo que pretensamente tem uma feição preponderantemente extrafiscal. Se a função do imposto seletivo não é arrecadar, e sim, né, induzir comportamentos, né, dos agentes econômicos, por qual razão que ele tem uma abrangência que pode alcançar absolutamente tudo e todos, né? Então, quer dizer, isso não me parece extrafiscalidade, né? Me parece juízo de conveniência de arrecadação da União, que vai poder, quando quiser, né, gravar um pouco mais a alíquota aqui ou lá, impor aqui ou lá onde não tinha, né, enfim, e usar o imposto seletivo como uma válvula de escape do orçamento. Então, quer dizer, esses dois pontos são os pontos que mais me preocupam do imposto seletivo, né? Eu já fiz algumas sugestões de como alterar isso, se for o caso, depois a gente detalha, né? Do IBS e da CBS, eu vejo 4 problemas, que eu vou resumir aqui rapidamente, depois a gente avança, se for o caso, em alguns deles. Um problema do IBS e da CBS é econômico para a mineração. Por quê? A mineração, por exemplo, não paga IPI, também não paga ISS, né? Então, quer dizer, vou ter na junção de IBS e CBS tributos que vão ter na calibragem de alíquotas, né, uma composição de carga final que vai gerar aumento relativo de preço. Eu vou conseguir repassar esses preços na minha cadeia? Isso depende de uma série de fatores, né? Que, obviamente, quando a gente fala de mineração, parece que é uma coisa só, mas a mineração é absolutamente distinta. Eu tenho mineração de areia, eu tenho mineração de ouro, eu tenho mineração de minério de ferro, né? Eu tenho mineração de fertilizantes, enfim. Então, quer dizer, cada mercado, que é completamente distinto um do outro, tem uma elasticidade e eu preciso saber se eu consigo repassar ou não aumento relativo de preço, né? Então, que vai ter aumento relativo de preço? Vai. Vou conseguir repassar? Não sei. E tem setores que operam na ponta, né? Tem setores que operam na ponta, para o consumidor final, pessoa física, que não tem crédito. Tá? Por exemplo, areia, para fazer pequenas obras para sua residência, né? etc, etc. Né? Bom, então esse é um problema econômico. Né? O problema jurídico que eu vejo são 3. A questão da não cumulatividade, com aquela expressão uso e consumo pessoal. O que é isso? Tá? Segundo, aí, professor, eu acho que não vai poder incidir sobre extração, não, tá? Quer dizer, nunca se sabe, né? Mas eu acho que não vai poder, não, porque ele não incide sobre bens, ele vai incidir sobre operações com bens.
E operações, a gente já tem aí uma gama de jurisprudência, de doutrina, em razão do ICMS, né? Pode falar. É Quer um falar agora? imposto sobre bens e serviços. Não Só é que depois no como parágrafo ele ICMS, detalha, né? não é como o ICMS, um imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, etc. Exceto se tiver aparecido alguma emenda no meio deste processo senatorial. Mas a lógica era sobre bens e serviços, o que era um erro, tá certo? Posso dar um Júlio, pitaco, professor? claro, Embora não seja minha área de minerário, mas eu estava lendo aqui, ele tirou circulação, né? É operação com bens. A Isso, não operação, tem circulação. isso, tirou circulação. Salvo engano, era o professor Alcides, colega do senhor, ele falava que a operação é aquilo que transita o bem da produção até o consumo. Eu estou aqui encucado, realmente, se a extração não entra como operação que não tem circulação. Estou aqui elocubrando. Talvez Bom, isso o seja que eu lei entendo por complementar. operação, desde Geraldo Júlio, Taliba, enfim, que publicou um artigo sobre isso, né, que influenciou a própria jurisprudência do Supremo, ao dizer o que é operação para fins CMS, o Supremo entende que é negócio jurídico. Negócio jurídico pressupõe duas pessoas distintas, né? Porque ninguém celebra negócio jurídico consigo mesmo, né? Então, nesse sentido, se eu estou extraindo, não estou realizando operação, tá? Então, espero que a gente herde essa jurisprudência para dentro do IBS, né? amigo, me permite uma advocacia do diabo aqui? Claro. Eu sei que é redundante o cara falar advocacia do diabo, mas tudo bem. Vou fazer uma de advocacia do diabo. Observa bem. Primeiro, só o nosso debate, agora, deste minuto, já mostra a dúvida. Segundo, quando se paga a CEFEM, o que é a CEFEM? É um preço público. Eu estou comprando do, da União uma mercadoria, aspas, por favor, um bem, chamado minério. Por isso eu pago o CEFEM. É um preço público, não tem operação aí. Bom debate. Não vou Tem afirmar, operação. mas que Só, tem um bom debate, tem. só que aí tem as imunidades, né, que se mantém também, né? Ou seja, resta saber se a União poderia cobrar imposto, né, sobre ela mesma. Aí eu acho que seria um fator mais tranquilo de resolver. Mas o que me parece aqui é o seguinte: eu preciso do termo operação para definir a competência do IBS. Isso, pelo menos, da minha leitura da PEC, né? Só que aí a questão é: o que é uma operação com bens? E aí vem a expressão que me preocupa, inclusive direitos. Porque se são bens, tangíveis ou intangíveis, qual que é o sentido de especificar o inclusive direitos? Ou seja, eu posso ter operações com direitos que não são bens? Posso. Te dou um exemplo. Operações com direitos sobre propriedades imobiliárias, né? Constituição de direitos que não são reais, porque por ficção no Código Civil, direitos reais são bens, né? Mas eu tenho direitos que não são reais, por exemplo, uma servidão administrativa para passar uma linha de energia elétrica, né? Ou uma servidão minerária, né? Onde eu vou realizar, né, deter o meu direito de realizar determinadas atividades sobre imóvel de terceiro, que é muito comum, inclusive, como alternativa ao fato de que eu não posso comprar imóveis rurais tendo capital estrangeiro. Então, o que eu faço? Constituo servidão, nessa operação vai ter IBS, na constituição da servidão. Ou É, então, são de direitos minerários. são direitos minerários, claro, né? Só que são bens intangíveis. Esse eu já não tinha dúvida que incidir, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Primeiro, eu tenho uma hipótese, que é o inclusive direitos, que para mim está mal demarcada, né? Porque ou ela é pleonasmo, né? Ela está se repetindo ali dos bens, ou ela está inovando. Ou o texto é inútil ou ele inova, né? Dessa parte do inclusive direitos. Se ele inova, me preocupa, porque que direitos são esses, né? Mas ainda que não inovasse, se eu ficar só nos bens mesmo, né? O que acontece? Nos países que instituíram esse tipo de tributo por aí, a gente está tentando copiar alguns, né? Todos eles fizeram isso por legislação infraconstitucional, porque nenhum deles tem a peculiaridade brasileira, né, de ter um sistema tributário todo constitucionalizado. Então, eles criaram regras de isenção sobre atos com bens intangíveis, né, ou direitos que não configuram atos de consumo, e sim de investimentos. Exemplo, mercado de capitais, né, M&A, compra de participação societárias, etc, etc.
Então, o ponto aqui para mim é esse, quer dizer, na forma como está a PEC 45, me parece o IBS está muito abrangente, né? E vai possibilitar, né, que a lei complementar, né, quando tratar desse tema, grave investimentos, não só consumo. Né? E a minha terceira preocupação jurídica é com relação aos créditos acumulados na exportação. E aí afeta muito o setor mineral. Né? Por quê? Nós estamos perdendo em qualidade de redação jurídica em relação à emenda 42 de 2003. A emenda 42 diz que eu tenho direito aos créditos, à manutenção dos créditos e ao seu aproveitamento. Agora, eu só tenho direito à manutenção. O direito ao aproveitamento não está mais na Constituição, certo? E aí o que vai acontecer? A não cumulatividade do IBS da CBS, felizmente, não está baseada no pagamento, no adimplemento da operação anterior. Então, eu posso comprar de alguém que não vai pagar o imposto, vai ficar inadimplente, e vou tomar crédito da mesma forma. Só que o que isso implica para o Conselho Federativo? A ausência de caixa. Ou seja, eu vou ter créditos e o Conselho Federativo não vai ter caixa para fazer frente a todos esses créditos. Resultado, muito provavelmente, eu não vou conseguir ressarcir os exportadores. Então, se eu conjugar as duas coisas, ou seja, eu não tenho direito constitucional ao aproveitamento e o Conselho Federativo não tem caixa, o que eu faço? Não tem nem ação judicial, que é o caminho hoje, né? Você tem jurisprudência boa no STJ, com essas restrições todas, você consegue, com alguma dificuldade, né, nos tribunais estaduais, mas quando chega no STJ, você ganha. Quer dizer, eu consigo sair das travas, né, para o aproveitamento dos créditos acumulados na exportação por mandato de segurança. Tá? Agora, no cenário da PEC 45 que está se desenhando, nem isso eu tenho. Né? Então, enfim, são minhas três preocupações jurídicas, principalmente para a mineração, né, investimentos, créditos acumulados e essa expressão uso e consumo pessoal, porque se eu quiser usar ela na forma como eu estou importando da literatura estrangeira, isso significa aquilo que a empresa comprou e que o sócio usa. Isso tem um nome para mim, isso é fraude à lei. Tá? Para constatar a fraude à lei, eu não preciso de texto normativo, basta fiscalização, certo? Então, para quem inserir, exceto os de uso e consumo pessoal, quando eu falo do direito à não cumulatividade, é melhor tirar isso. Porque se eu deixo, por exemplo, eu vou permitir que algum fiscal interprete, né, que bens que estão sendo comprados, por exemplo, para consumo dos funcionários, alimentação, remédio, etc., não vão dar crédito. Né? Ou posso chegar no limite a entender que uso e consumo pessoal, como não faz referência à pessoa física, pode ser uso e consumo da pessoa jurídica. E aí eu tenho todo o problema que eu tenho hoje para o ICMS transposto para a não cumulatividade que deveria ser plena do IBS. Né? Então, quer dizer, na dúvida é melhor retirar essa expressão, na minha compreensão. Professor, é realmente muito interessante, são preocupações muito pertinentes e muito, para não ser redundante, preocupantes, né? Sobretudo a questão dos créditos. O conterrâneo do senhor, o professor André Mendes Moreira, professor Paulo, agora colega do professor Scarf, ele falou aqui na audiência pública do grupo de trabalho, e ele e a professora Isabel foram muito incisivos com relação a esse problema da não cumulatividade. Então, não é uma coisa que não estava em debate. Tem uma coisa que foi debatida, foi não cumulatividade. Causa muita preocupação que isso são justamente os setores que trazem divisas para o Brasil, né, que vão ser muito prejudicados. O Brasil, nesse processo de reinserção da economia internacional, vai se prejudicar bastante. Nós conseguiríamos falar aqui a noite toda, eu tenho mais umas 6 ou 7 perguntas aqui, mas eu queria abrir esse momento final, esses últimos minutos que a gente tem, a gente vai até às 8, para os senhores fazerem uma fala mais aberta, com suas considerações finais, e desde já eu agradeço a participação do professor Scarf e do professor Paulo Honório, em nome do IDP, tá? e da Universidade Corporativa de Mineração. E eu convido já o IDP, eu vou fazer compromisso de casa, a gente tem que fazer sobre outros setores. Por exemplo, tinha um colega Stefano aqui, tem que fazer um sobre o setor elétrico, né? Procurar a Brad para falar sobre o setor elétrico. E a gente vai ter muito pano para manga. Se for fazer isso, o Jota vai ter um agora sobre petróleo, acho que é amanhã ou quinta. Então, sem mais delongas, agradecendo novamente, eu devolvo a palavra para o professor Scarf para suas considerações finais. Bom, eu renovo agradecimentos não só aos que convidaram, mas a todos que estão aqui presentes para esse nosso encontro. Prazer estar com todos. Vou dizer o seguinte, pode parecer redundante não, contraditório, e vou acabar com esse ponto. Teoricamente,
teoricamente, a ideia de quem está apresentando a PEC 45 não está inadequada. Só que ela só funcionaria para um país que estivesse começando do zero. Se a gente pudesse chegar e pegar, vou pegar aqui o estado do Paulo Honório, vamos fazer o estado não, a República do Triângulo Mineiro, declarar a independência do Triângulo Mineiro. E lá você criar regras específicas de tributação, ao mesmo tempo que cria todo o estado, bah, a teoria é boa. A teoria é boa. Mas o problema é que nós estamos trilhando um país real, um país que já existe, tem problemas, tem vantagens, desvantagens, tem uma trilha. Então, você implantar uma revolução tributária como essa que está sendo proposta, sem os devidos debates, sem os devidos planos, sem as devidas projeções, é uma loucura. Isso é verdade. Então, nós estamos trilhando um caminho de muito risco, porque os prazos que estão sendo colocados para a matéria tributária, vai se implantar isto ao longo de 7 anos, ou para a matéria financeira, os estados irão fazer esta divisão da receita do que é na origem para o que é destino em 50 anos. Isso está sendo colocado de maneira tão larga por uma razão: ninguém fez conta prévia. Portanto, as alterações ao longo desses 7 anos para a matéria tributária, ou desses 50 anos para a matéria financeira, serão gigantescas, porque ninguém parou para fazer a análise de impacto. E eu nem estou falando do tamanho da alíquota, o que gerará outro tipo de problemas que não estão na pauta agora. Portanto, e com isso fecho, Júlio, dizendo que tudo isso é muito preocupante, tá certo? E que nós deveríamos dar uma parada nessa pressa toda, reanalisar essa questão e ir discutindo pouco a pouco cada aspecto do ruim sistema tributário que temos hoje. Mas fazer uma aventura como essa me parece algo que talvez não dê os resultados pretendidos. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor Fernando Scaff. Professor Paulo Honório. Bom, só agradecer realmente a todos, né? A satisfação de estar mais uma vez ao lado aqui do meu orientador. E, bom, dizer o seguinte, a reforma é boa, né? Quer dizer, o conceito é bom, né? Mas nós temos tradições que são tipicamente brasileiras, certo? Uma jurisprudência que é nossa, e tudo isso, obviamente, se reflete na interpretação que nós teremos desse texto novo, né, que está sendo colocado. Então, o conceito como professor Scaff, né, eu acho que a coisa veio um pouco assodada, né, nesse final de ano. Porém, também fico com aquela sensação de que se não for assim, tratando-se de Brasil, as coisas não saem, né? Então, acho que nós teremos que voltar muito pacientemente, né, em um momento posterior, quando formos debater lei complementar, para tentar resolver os problemas que essa PEC vai criar, né? Ou seja, ela está abrindo demais, né? Então, a abertura para as possibilidades de dano estão claras, né? Eu acho que agora o trabalho será na lei complementar para tentar diminuir essa possibilidade, né, de problemas concretos, quando de fato a gente vê ali, né, a delimitação da regra de incidência propriamente, né, desses tributos que estão sendo criados. Para o imposto seletivo, como vai ser por lei ordinária, enfim, né, já pode ser até no ano que vem, se isso for aprovado esse ano, me preocupa mais, né? Então, a União pode fazer isso, né, com quórum mais fácil de aprovação, né, e acho que vai ficar realmente se passar dessa forma como uma válvula de escape para o orçamento da União, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte: nós estamos perdendo uma grande oportunidade, falando especificamente de mineração, de entender nesse momento o porquê que todos esses problemas que a mineração sofre, de pressões, né? Desde 2011, quando começaram a criar as taxas de mineração, até esses novos fundos, Fundeinfra, FET, enfim, né, que estão onerando hoje produtos minerais, de entender o porquê que esse fenômeno acontece, né?
Na minha dissertação de mestrado no UFMG, eu tentei traçar, né, algumas hipóteses para isso, e comparando com alguns outros países, por exemplo, com a Austrália, uma hipótese é que a nossa distribuição federativa está errada, né? E enquanto isso continuar errado, esses problemas vão continuar acontecendo. Então, por exemplo, lá na Austrália, que é um país obviamente minerador, né? Se a gente pega toda a arrecadação sobre a mineração, 60% vai para os estados e 40% fica na União. No Brasil é o inverso. 40% fica para estados e municípios, 60% fica na União. Então, enquanto a gente não encontrar um mecanismo de reverter isso, ou seja, e de entregar a maior parte das rendas minerais, né, capturadas aí por todos esses instrumentos exóticos ou não da mineração para os estados e municípios, a gente sempre vai ter essas pressões, né, por contribuições sobre primários semi-elaborados, taxas exóticas e tudo mais, né? Então, acho que a gente está perdendo a oportunidade de fazer uma reflexão de voltar às causas, né? O porquê que a gente vive os problemas que a gente vive, né? A gente tinha um cenário pré-88 de impostos únicos, né, cuja virada de chave para a Constituição de 88 não foi bem compreendida, do porquê, por exemplo, que só o ICMS pode incidir sobre minerais, energia elétrica e combustíveis. Né? Quem que pesquisou isso seriamente? Quer dizer, falta doutrina sobre esse assunto também, né? E aí o meia-culpa nosso, né, justamente para que, acho que nós já perdemos esse bonde, né, mas que na lei complementar talvez a gente pense em como solucionar os problemas que a PEC vai criar. Obrigado, Júlio, professor Fernando e a todos aí que nos ouviram. Obrigado a todos e a todas. Foi um excelente começo de semana para nós, com certeza. Agradeço a audiência, a distinta audiência, agradeço a Cíntia do IBRAM. E até uma próxima aqui no IDP para falar mais um pouco sobre reforma tributária. Boa noite a todos e a todas. Um abraço. Abraço, pessoal. Bom estar com vocês. Tchau, tchau.